A paz do Senhor, mulheres aprendendo com Deus. Que bom estarmos mais uma vez aqui para darmos continuidade no estudo do livro de Provérbios, né? Nós estudamos até o áudio passado no capítulo 7 e hoje nós estamos aqui dando continuidade ao capítulo 8, né? Então, você está pronta aí para nós continuarmos o estudo? Eu estou pronta aqui também para absorver juntamente com vocês esse capítulo, né? Então vamos lá, irmãs. Provérbios 8 diz, o título dele é A Excelência e Justiça dos Preceitos da Sabedoria. Então, irmã, se você não leu ainda o capítulo 8, leia, leia ele todo para que você possa absorver melhor o ensinamento do Senhor, né? E assim que você ouvir esse áudio, leia os versículos, é rapidinho, você lê todos eles e aí você vai absorver melhor, tá bom? Mas se você já leu, então você já vai absorver, né, a palavra do Senhor aí no teu coração. Então, amadas, aqui nós vimos no início do capítulo, a sabedoria chamando, convidando a todos para aceitar seus conselhos. Aqui, amadas, a sabedoria ela está numa forma personificada. O autor aqui no texto diz, nesse capítulo, está fazendo uma personificação da palavra, uma personificação poética da sabedoria, indicando as bênçãos que ela traz a quem a possui. Então, não é uma pessoa aqui, a sabedoria ela não está simbolizando uma pessoa, porque muitos pensam que até ela é simbolizada por uma mulher, né? Mas ela não é uma pessoa aqui, mas uma personificação. Lá no capítulo 7, né, que nós estávamos no áudio passado, diz lá no capítulo 7, versículo 4, que diz a sabedoria: Tu és a minha irmã, e a prudência chama a tua parenta. Então, amadas, o que tá querendo dizer aqui? Ela tá falando, diz a sabedoria, tu és a minha irmã. Então, assim, nós temos que andar ao lado da sabedoria. É como se tivéssemos que buscar a sabedoria em todo o tempo, é isso que ela tá querendo dizer, né? Que é algo que nós devemos estar sempre buscando. E então, irmãs, é um exemplo de uma explicação de uma forma figurada, para nós entendermos que a sabedoria de Deus é algo que precisamos buscar, que devemos buscar para conseguirmos trilhar caminhos mais seguros. Então, como nossa parente, né, que nós estamos sempre perto, como nossa irmã, que nós estamos sempre perto, nossos filhos, a sabedoria também tem que estar sempre perto de nós, né? Então, seguindo aqui adiante, nos versos 4 e 5, diz que a sua voz se dirige aos homens e aos simples. Simples aqui, irmãs, são os jovens, né? Significa os jovens que estão iniciando a sua caminhada. Então, ela está aqui falando para ouvir a voz da sabedoria, né? Ela está clamando para ouvir a sua voz. Do verso 6 em diante, ela diz que seus conselhos são valiosos, muito importantes e verdadeiros e justos, né? Versículo 6 tá falando aqui, a partir do versículo 6, né? Que aquele que aceita a sabedoria de Deus, né? A sabedoria de Deus nos ensina a falar sempre a verdade. Quem aceita a seguir o caminho da sabedoria não anda em caminhos de mentira. Ela anda sempre falando a verdade, abomina a impiedade. Quem anda na sabedoria de Deus não anda em caminhos tortuosos. E não há coisas perversas nessa pessoa. A pessoa que anda na sabedoria de Deus anda na justiça. Ela aceita a correção, ela não se deixa ser levada nem mesmo pela prata. Ela aceita o conhecimento porque ela sabe que é mais valioso que o ouro, né? Então, irmãs, aleluia. Aqui tem um versículo aqui, deixa eu ver qual foi o versículo. Cadê aqui? Aqui, versículo 10. Diz assim: Aceitai a minha correção, e não a prata e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. Versículo 11: Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela, né? A sabedoria de Deus em nossa vida é um tesouro que nem a traça nem a ferrugem corrói. Então,
Quem anda na sabedoria tem essas qualidades. Não se envolve com coisas erradas, não fala mentira, eh, evita a praticar as coisas que não agradam a Deus, né, e ela aceita a correção. A pessoa que não aceita a correção, ela não é uma pessoa sábia, né, porque a correção ela vem para colocar no lugar, a correção vem para tirar você do caminho errado e colocar no caminho certo, né. Se a própria palavra de Deus fala que Deus corrige e castiga aquele que ele quem ama, né. Então quando a pessoa está recebendo uma correção de Deus, né, de alguém que ama, é porque ela está sendo valorizada. Ela quer a correção está vindo para colocar ela no lugar certo, para que ela possa conquistar, né, caminhos melhores, conquistar algo de bom para a vida dela, né. Então, a pessoa que aceita a correção, ela não se deixa ser levada nem mesmo pela prata, né. Então quer dizer, ela entende que a sabedoria é mais rica do que o ouro, né. Então é algo que a gente nunca vai perder, a sabedoria, quando ela entra no nosso coração, o entendimento, é algo que está lá dentro, a gente nunca vai perder. Ninguém vai roubar da gente, ninguém vai tirar da gente, tá lá guardado. É um tesouro valiosíssimo, muito importante, né, na nossa vida. Verso 13 diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal, né? Verso 13 diz aqui, ó, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa eu aborreço, né? Então, quem anda na sabedoria não comete essas coisas, né? O temor do Senhor é aborrecer o mal. Então, quando nós não praticamos a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, nós estamos aborrecendo o mal, né? E aqui no final do versículo diz: "E a boca perversa aborreço". Então imagina, irmãs, como nós precisamos tomar cuidado com o nosso dia a dia, com as nossas atitudes, né? Então, amadas, hoje a palavra do Senhor, a sabedoria, né, está nos ensinando como nos portar, né? Está nos clamando hoje para que nós venhamos a ouvir, né? Dar atenção a ela para que nós venhamos andar em caminhos seguros, né? A sabedoria, ela está clamando em todo lugar, esperando que nós a ouvimos. Em todo lugar a sabedoria está lá, eh, esperando para que nós venhamos ouvir. Ela está falando, ela está, clamando para que nós venhamos ouvir. Basta nós buscarmos a ela. No versículo 15 e 16, no texto diz que a sabedoria estão sobre os que governam e sobre todos os juízes da terra. Então, para você ver, a sabedoria ela está em todo lugar, né? Em toda situação do nosso caminho, do nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso proceder, nós estamos dando de frente com a sabedoria. Só que muitas vezes nós passamos de lado. Nós não olhamos para ela, nós não buscamos a ela, nós deixamos o nosso eu, a nossa arrogância, a soberba, o nosso nossas emoções falarem mais alto e nós não ouvimos ela. Então, a sabedoria ela está em todo lugar, clamando para que ela seja ouvida. Então, você está no seu dia a dia, nós estamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Vamos ouvir a voz da sabedoria. Vamos buscar a sabedoria, porque ela está clamando, esperando que nós possamos ouvi-la, né? Nós temos que buscar a sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Mas como nós buscamos a sabedoria? Nós buscamos a sabedoria orando a Deus, buscando a Deus, lendo a palavra do Senhor, aprendendo quais os caminhos certos a seguir. Isso é buscar a sabedoria. Quando nós dobramos os joelhos, buscamos ao Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para essa situação que eu não estou conseguindo, Senhor, me ensina. E Deus vai te ensinar, Deus vai colocar no teu coração qual é o melhor caminho a seguir. Quando você pega a palavra de Deus, você ele começa a ler, o Espírito Santo vai te dando sabedoria. Você ora, busca a sabedoria de Deus para aprender a palavra, o Espírito Santo ele vai falando no teu coração, ele vai te conduzindo a você ir os outros versículos para fazer você entender.
Quando você lê a palavra de Deus e lê também outras traduções da palavra de Deus, você consegue entender, você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós buscamos, mas nós temos que nos esforçarmos, irmãs. Nós temos que buscar. É como nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos parando para ouvir a palavra, parando para aprender a palavra. Então, nós temos que nos esforçar para isso, nós temos que nos dedicar para isso. A sabedoria é a mesma coisa, nós temos que buscar ela, nós temos que ir ao encontro dela. Ela está clamando para que nós venhamos a ouvir. Então, nós temos que buscar a Deus, buscar sabedoria, e ela vai nos orientar, ela vai nos direcionar, né? Versículos 17 diz: Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão, né? Então, aqui, amadas, eu estava lendo vários versículos de orar na madrugada, né? Muitos falam, né, que orar de madrugada tem até aí um jargão, né, que diz que orar de madrugada a fila é menor. Muitas vezes eu já falei isso também, irmãs, mas aqui meditando e lendo na palavra do Senhor, né, buscando ao Senhor, não é que a oração de madrugada é algo que é uma oração forte, que ela vai ser respondida, é uma estratégia, é que Deus vai abençoar só os que oram de madrugada. Não, não é isso. É, aqui a palavra está dizendo que aqueles que mais cedo buscam o Senhor, mais cedo eles encontrarão, né? E quem busca mais ao Senhor, primeiro vai encontrar, né? Então, não é que Deus ama só os que oram de madrugada. Deus não tem filhos privilegiados, mas Ele está mais perto daqueles que buscam mais, não é verdade? Então, irmãs, eu estava meditando aqui, não significa que é um sacrifício que Deus ouve ou uma oração mais forte, e não é também um motivo da gente de se orgulhar, porque às vezes, porque um consegue orar de madrugada, o outro não consegue, aí fala, eu consigo porque eu oro na madrugada. Então, não é um algo assim, né, de se orgulhar e porque um consegue, o outro não consegue, né? Então, irmãs, não existe isso. Não existe isso. O versículo diz que aqueles que mais cedo buscam o Senhor, mais cedo o encontrarão. Deus sabe o que Ele quer, amadas? Sabe o que Deus quer? Ele quer um coração contrito e quebrantado e sincero diante dele, né? Não importa o horário, não importa como você sabe o que importa, na verdade? Importa como você se apresenta a ele. Não que orar de madrugada não seja uma coisa importante, sim, é muito importante, sim, mas até Jesus orava pela madrugada, até vi aqui os versículos, né? Jesus orava pela madrugada. Não podemos achar que orar por madrugada, só não podemos achar que orar de madrugada é o meio mais rápido de conseguir a vitória. Não é isso, né? Mas Jesus mesmo, ele nos deixou o exemplo de orar, né? De buscar ao Pai, é, de buscar o Pai mais cedo, mais vezes, quanto mais nós pudermos. Nós estamos abrindo mão de um sono durante a noite para estar mais perto do Senhor. Quando nós estamos mais perto, buscamos estar mais perto, significa que nós amamos mais, queremos mais a presença do Senhor, né? Então Deus ele se revela, né? E o orar de madrugada, né, é um sinal de que você está disposto, né? Está disposto a encontrar Deus, a encontrar a presença do Senhor, se derramar ali, se despir na presença do Senhor, né? Se entregar, se desabrochar, né? Se derramar, é essa palavra que eu queria dizer, se derramar na presença do Senhor, porque nós somos dependentes dele, irmã. Nós precisamos estar sempre na presença dele. Se você tem condição de levantar na madrugada, nem todos têm essa condição, nem todos conseguem, mas os que conseguem, os que têm propósito, levante com o coração contrito, sincero, sabendo que Deus, ele está
olhando a intenção do teu coração. Não levante de madrugada achando que o orar de madrugada é que vai te dar vitória, não. Mas que o seu coração esteja realmente aberto, contrito, né? Se dedicando a Deus naquele momento. Se o orar de madrugada, né, é, é um horário que você tem mais liberdade para clamar, é a hora que você vai derramar teu coração ali para Deus, né? E como diz aqui o versículo, os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então, quanto mais cedo nós estarmos na presença do Senhor, mais cedo nós encontraremos Ele. Né? Então esse é o motivo. Então Jesus ele deixou esse exemplo. Várias vezes ele saía de madrugada para buscar ao Pai, para falar com o Pai. O próprio Jesus fez isso, né? É para nos dar exemplo. Então, eu quero ler aqui com vocês em Marcos, é, trin- em Marcos 1:35 que diz assim: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, Jesus aqui levantando de manhã significa é o horário da madrugada, porque já era início de um outro dia, só que ainda estava escuro. E ele se levantou e foi para o lugar ali para orar, né? Então, Jesus deixou esse exemplo para nós. Então, é, nós devemos buscar sim na madrugada, mas não achando que o orar de madrugada vai te dar vitória. Não, nós estamos orando na madrugada porque nós queremos buscar mais cedo o Senhor. Nós queremos estar mais perto do Senhor mais cedo, né? Quanto mais na presença do Senhor, melhor. Olha aqui, Paulo e Silas, né? Em Atos lá, Atos 16:25 diz também, olha. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos escutavam, né? Então, perto da meia-noite, né? Então, aqui ainda nem tinha iniciado o outro dia, né? Aqui não tinha ainda iniciado, é perto da meia-noite. Quando dá meia-noite, meia-noite um já é o outro dia. Meia-noite já é o outro dia, né? Então eles estavam aqui, ó, e perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam hinos a Deus, né? Oravam e cantavam hinos a Deus. Então os outros presos escutavam, né? E aí a gente sabe, né, que de repente veio um grande terremoto e os alicerces daquela prisão foram abertas, né? E eles foram libertos. Então, tá vendo aqui? É quando nós estamos com o coração contrito, é quando nós estamos com um coração sincero, quebrantado, buscando a Deus, totalmente voltado para Ele, totalmente lançado a Ele, que Deus ele ouve, né? Então, irmãs, tem vários versículos que nos mostra, né? Nos ensina. Aqui em Salmos 119, 62 diz: À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Tá vendo aqui? Aqui tá dizendo, né, que à meia-noite ele se levantaria, o salmista aqui levanta para louvar pelos teus justos juízos. Então nós temos também que estar ali agradecendo com o coração grato pela justiça de Deus, né? Pelas coisas que Deus nos dá, pela sermos gratos por tudo que Deus faz para nós. Também orando de madrugada, né? Não só para pedir, para clamar por resposta, por clamar por solução, mas também para agradecer, para sermos gratos, né? Olha, mais um versículo aqui, eu quero ler em Salmo 51:17, que diz assim: Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração aquebrantado, né? E contrito. Deus ele não despreza, né? Deus mexe com Deus, um coração contrito e quebrantado mexe com o coração de Deus, né? Então, é isso que Deus quer de nós, um coração contrito, quebrantado na presença dele, não importa a hora, não importa o momento, né? Seja de madrugada, amém. Seja durante o dia, amém. Seja durante a noite, amém. Não importa, importa que nós estejamos de coração verdadeiro e sincero para Deus,
né? Adorando a Ele, sendo grata a Ele, buscando pela solução dEle, buscando pela sabedoria dEle, né? Então é isso que Deus quer de nós, irmãs. Dos versos 22 em diante, diz sobre a sabedoria existe desde a eternidade, né? Então aqui é muito bonita essa parte, né? Que a sabedoria diz que estava lá, ela foi ungida desde o princípio, né? Antes do começo da terra. Então ela foi criada, né? Ela acompanhou todo o processo da criação do mundo, né? Aqui, olha, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava os fortes abismos, quando punha o mar no seu termo para que as armas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, eu era seu aluno, e era cada dia as suas delícias folgando perante ele, com ele em todo o tempo, né? Então, é, no verso, é isso mesmo. No verso dos versos 22, né, em diante, fala aqui, né? Se você não leu, leia depois e você vai ver que antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, ela foi gerada. Então, a sabedoria de Deus existe desde antes da criação do mundo, né? Dos versos 32 em diante, diz, nos alerta mais uma vez para guardarmos a sabedoria e ouvir o que a palavra nos ensina e aceitar a correção, a sermos sábias, né? Verso 32 diz: Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardem os meus caminhos. Então ela está falando aqui, olha, eu fui gerada, eu fui ungida desde antes da criação do mundo. Né? Eu acompanhei todo o processo da criação do mundo. Estava ali quando foi criado o sol, quando foi criado o mar, quando foi criado os montes, os outeiros, tudo ali. A sabedoria estava presente, acompanhando tudo. Então ela fala: então me ouve, me ouça. Bem-aventurados serão aqueles que guardam os meus caminhos. Então nós temos que confiar na palavra do Senhor, nós temos que confiar na sabedoria de Deus, que Deus tem para nos entregar através dessa palavra, né, amadas? Verso. Então, no verso 36 diz aqui: Ouvi a correção e não a rejeiteis, e sede sábios. Nós temos que aceitar a correção que a sabedoria da palavra de Deus nos ensina, para que nós sejamos sábios, né? Versículo 35 diz aqui: Porque o que me achar, achará a vida e alçará a favor do Senhor. Tá vendo aqui, irmãs? Quem encontrar a sabedoria, quem buscar a sabedoria e viver pela palavra do Senhor, procurar obedecer, né? Sempre observando as palavras do Senhor, buscando a Deus, buscando a sabedoria, encontrará a favor do Senhor. O Senhor vai abençoar com certeza, né? Mas aqui no versículo 36 diz: Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me todos que me aborreçam amam a morte. Então, irmãs, quem não vai pelo caminho da sabedoria não tem caminho seguro, não está trilhando o caminho do bem, está trilhando o caminho do mal, né? Porque quem não anda de acordo com a palavra de Deus, quem não vive, não obedece, né? Aquele que peca contra Deus, violenta a sua própria alma, né? E é o que a palavra nos ensina hoje, irmãs. É o que a palavra nos ensina hoje. Então vamos andar pelo caminho da sabedoria. Vamos procurar converter a nossa vida, aquilo que nós fazemos que nós sabemos que é errado, vamos deixar de fazer, vamos buscar graça do Senhor. Eu sei que tem coisas que não são fáceis, né? Mas Deus, ele nos dá graça, Deus, ele nos dá força, ele nos dá estratégia para nós deixarmos de fazer aquilo que não agrada a Ele, para andarmos no caminho da sabedoria, para trilharmos o caminho da sabedoria. Então, amados, eu quero encerrar esse áudio com uma nota que eu vi aqui num dos comentários da Bíblia da Mulher, né? Que diz aqui sobre a sabedoria, né? A sabedoria é personificada em Provérbios e atua como a palavra dinâmica de Deus,
No Novo Testamento, Jesus é a sabedoria e a palavra de Deus. Então, somente para fechar aqui, né? No Antigo Testamento, né? A palavra de Deus, a sabedoria, ela atua como uma palavra dinâmica de Deus. Já no Novo Testamento, Jesus é a sabedoria e a palavra de Deus. E ele nos deixou grandes exemplos, né? Ensinamentos e aos poucos nós estaremos chegando também lá no Novo Testamento e vamos ver muitos exemplos que Jesus ele nos deixou aqui, nos ensina, né? Então, amadas, vamos dar crédito à palavra do Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos buscar a sabedoria, porque nós estaremos indo para caminhos mais seguros, né? Não estaremos sofrendo danos quando nós pecamos contra o Senhor, quando nós não seguimos a sabedoria. Nós sempre teremos situações desastrosas quando nós não seguimos a palavra do Senhor, né? Então, aqueles que seguem a palavra do Senhor têm paz no coração, consegue dormir, consegue descansar no Senhor. É bem verdade que as preocupações vêm, os desesperos vêm às vezes, o nervosismo, mas tudo isso, quando nós pegamos a palavra do Senhor, quando nós dobramos o joelho, nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Deus, Ele toma conta. Então, irmãs, vale a pena nós deixarmos sermos conduzidos pela palavra do Senhor. Amém, minhas irmãs? Eu vou encerrando por aqui. E que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua leitura, que o Espírito Santo continue ministrando aí o teu coração, mostrando a você os caminhos certos a seguir, te dando estratégia em tudo que você precisa, no seu dia a dia, nos seus planos, nos projetos, que o Senhor esteja sobre a sua vida, né? Que você esteja cada vez mais buscando o Senhor, né? Sempre estando aos pés do Senhor. Amém? Que Deus abençoe seu dia e que nós possamos estarmos juntas amanhã, se assim Deus nos permitir, para darmos continuidade à leitura de Provérbios, né, ao estudo de Provérbios. Amanhã será o Provérbios capítulo 9 e assim Deus vai nos abençoando, nos ensinando e nós vamos aprendendo com Ele. Amém, irmãs? Deus abençoe você e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.